Tenho que dizer, durante esse tempo que eu fiquei com um bloqueio criativo e sem muitas opções para me entreter, eu finalmente tive um salvador. Foi ele, Scott Pilgrim contra o Mundo. Eu meio que sempre tive preguiça de reassistir esse filme, e com o anúncio da animação lá na Netflix ano passado, até que eu me empolguei. Mas ainda eu fiquei naquela preguiça. Enfim, eu tive coragem por falta do que realmente fazer. E tenho que dizer, o gosto desse filme ainda é muito bom. Olá pessoas, eu sou o Hit e sejam bem-vindos ao canal Os Sentinelas. Eu não preciso nem dizer que esse vídeo terá todo tipo de spoilers, não é mesmo? O intuito desse vídeo é mesmo só comentar e conversar sobre a grandeza dessa obra que eu, infelizmente, sempre achei Scott Pilgrim uma franquia apagada. E isso é muito triste, já que esse universo nos apresenta um contexto muito bom e interessante para a adolescência de qualquer garoto ou garota. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, essa grandeza de Scott Pilgrim, vamos primeiro por partes. Ao início, Scott Pilgrim inicialmente foi baseado em HQs do mesmo nome, criação de Brian Lee O'Malley. O seu primeiro volume foi lançado em 2004, mas a série só foi concluída em 2010. A lore gira em torno do personagem Scott Pilgrim, o músico que mora em Toronto, Canadá. Ele fica responsável pelo baixo em sua banda. Scott começa um romance com uma entregadora norte-americana, Ramona Flowers, mas logo descobre que para namorar a Ramona em paz ele precisa derrotar os seus ex-namorados malignos em um combate, depois que eles são manipulados para atacar Scott pelo ex mais recente da Ramona, o Gideon Graves. Scott Pilgrim, na minha visão, é uma obra que infelizmente foi apagada com o tempo. Seu filme estreou em 2010 com Edgar Wright como diretor, Michael Cera como Scott e a lindíssima e crush de muito jovem dos anos 2000, a Mary Elizabeth. Mary Elizabeth já foi crush de muito jovem nerd, assim como foi minha também. Scott Pilgrim se tornou hoje um grande cult das telonas, já que sua avaliação nas críticas e dos fãs são extremamente positivas, mas infelizmente no tempo o filme não teve uma boa arrecadação, graças ao péssimo marketing do tempo. Esse filme foi tão marco que podemos ver até hoje atores que são famosos hoje em dia no início de suas carreiras. Por exemplo, o Chris Evans, o nosso eterno Capitão América, como o astro de cinema Lucas Lee, o segundo ex da Ramona. Brandon Routh, o Superman lá de 2006, o retorno do Superman, aqui é o terceiro ex da Ramona, o Todd Integral, o vegano, o grande poderoso que usa o poder do veganismo. E a Brie Larson, a Capitã Marvel, como a ex do Scott, a Amy Adams. A Brie aqui nos hipnotiza como a vocalista da sua banda, Demonhead, com a música Black Sheep, cantada pela mesma atriz. Cara, essa música simplesmente não sai da minha cabeça, cara. Scott Pilgrim é uma obra tão sensacional que após 14 anos a Netflix comprou os direitos de fazer uma série animada. E claro, todos nós ficamos muito surpresos, mas ao mesmo tempo felizes. Lançado em 2024 com aprovação de 8,3 no Rotten Tomatoes pelos críticos, Scott Pilgrim recebe o selo Freshs lá mesmo no Rotten Tomatoes. A série animada segue uma história conhecida, mas ao mesmo tempo um tanto nova. Ao invés de se repetir o que já vimos nas HQs e no filme, aqui, Scott da Netflix se passa após o filme, em outra realidade. Após fazer merda e meio que romper o seu relacionamento com a Ramona no futuro após estar casado, o Scott tenta voltar no tempo para impedir que o seu eu do passado namore a Ramona e ele se machuque. No final, a Ramona do futuro aparece e coloca o Scott do futuro no lugar. É meio complexo essa ideia, mas vocês assistindo vocês vão entender. Eu não quero mencionar muito esse plot da série da Netflix, porque por mais que o vídeo ele seja de spoilers, é mais interessante você assistir para tentar entender o que de fato acontece. Mas esse spoiler aqui eu não quero... Entende? Esse spoiler aqui eu não quero dar tanta ênfase assim nele, porque eu me diverti muito assistindo a série e eu acho que vai ser interessante. Caso você não tenha assistido, tentar pegar esse plot no ar, o que acontece de fato no final. Por falar nisso, tem muitas referências nessa animação do Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, em geral,
é uma série que possui muitas referências, principalmente a Nintendo. Scott e Ramona do passado finalmente começam a namorar e a série termina fechada, digamos assim. Afinal, a Netflix não renovou a animação e os produtores afirmaram que a série foi pensada para ter somente uma temporada. Aqui, todos os atores estão de volta para dar a voz a seus personagens. Eu achei isso muito foda, o carinho que a Netflix teve com os fãs aqui. Aqui até os brasileiros, os dubladores brasileiros do filme são todos os mesmos. A ideia de Scott Pilgrim é bem simples e bobinha ao ver, não é mesmo? Mas eu te digo, através dessa história bobinha, Scott fala sobre situações complicadas e põe complicadas nisso, na verdade, complexas, principalmente ao decorrer da idade de quem assiste e entende os seus conceitos. Um bom exemplo é a Ramona, um dos primeiros símbolos femininos verdadeiros, claro, no lado bom e no lado ruim. Ramona carrega um peso nas costas de estar se conhecendo como pessoa, e isso acaba fazendo ela sempre fugir daqueles que ela gosta ou ama, por medo, e isso acaba causando a criação dos 7 ex-namorados da mesma. Scott futuramente a confronta sobre isso, principalmente na animação da Netflix, sobre ela sempre querer fugir em momentos cruciais, e claro, a faz realmente agarrar o presente sem medo de ser feliz e tentar consertar esse seu lado. E assim resultando finalmente a junção do Scott e da Ramona na série da Netflix. Assim como a Ramona entende o seu lado ou tenta entender o seu de agora, o Scott também tem a sua linha de tentativa de amadurecimento, amor próprio e alguns machucados do passado, o medo de acontecer novamente o que houve com a Amber, deixando Scott maluco ao ponto do mesmo querer voltar no tempo e tentar burlar o seu passado. Mas isso é impedido por ele mesmo e as duas Ramonas, a do presente e a do futuro. Assim como Knives, que no final de tudo aprende o significado de amor próprio, repetindo as palavras para o Scott que o Wallace disse para ela: "Eu sou boa demais para você". O que essa obra ensina sobre aceitação, sem ser brega e ter que enfrentar o passado sem fugir e aceitar as consequências de seus atos é simplesmente incrível. Eu amo essa obra, a forma como ela é criada, a forma como ela é escrita, parece que de fato ela foi feita para nos dar uma lição de vida. É algo que hoje estamos acostumados, filmes tentando fazer esse tipo de coisa, só que de uma forma muito escrachada, brega e simplesmente tóxica para o mundo dos cinemas. Scott Pilgrim conseguiu nos trazer de fato esse sentimento em que eu olho e digo assim: caralho, eu aprendi uma lição com Scott e a Ramona. É uma das melhores obras já criadas e adaptações de todos os tempos. Além de um filme e anime, Scott Pilgrim também conta com um game que você consegue achar na Steam, com o estilo que vocês estão vendo aí de gameplay na tela nesse exato momento, e o próximo que está planejado para sair ano que vem, em 2026, intitulado como Scott Pilgrim X. Eu estou muito animado para esse lançamento, é um estilo bem retrô, só que é muito divertido. Eu passei um bom tempo jogando para gravar essa gameplay para vocês aí com o Foxen. É bem divertido o jogo, é bem demoradinho algumas fases, demora um pouquinho para se passar, é 1 a 2 horinhas cada fase, é muito legal. Necessariamente eu gostei muito, ele é bem divertido, e quando sair o game ano que vem, provavelmente eu compro, é muito legal. E ele tá até em promoção na Steam, tá? De R$20 a promoção da Steam. Vale muito a pena. Necessariamente, Scott Pilgrim não é somente uma obra bobinha sobre um cara lutar contra o passado da sua atual para conseguir namorá-la, e sim é um pequeno ensinamento escondido através de sátiras e piadas para nos entreter. Scott Pilgrim é uma série incrível e eu ficaria muito feliz se mais pessoas consumissem essa obra como ela se deve. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessas minhas palavras sobre essa obra maravilhosa. Eu não tinha muito o que falar porque Scott Pilgrim recentemente caiu no gosto do público, mas não do jeito que eu gostaria, né? Caiu muito na modinha porque tá saindo e tal, mas Scott Pilgrim, ele é um cult, digamos assim, por culpa do marketing e tal. Ele é um filme que todo mundo que é fã de cinema tem que passar para assistir um pouquinho. Ele é uma boa comédia, tem um bom roteiro e tal, é bem fechadinho e legal, e a Netflix conseguiu amarrar isso com o filme. Isso foi incrível na minha visão. Eu espero que vocês tenham gostado
Se você nunca assistiu Scott Pilgrim, eu espero que você, vendo esse vídeo, você tenha tido vontade de assistir. E deixa aqui nos comentários se você já assistiu Scott Pilgrim, se você gosta, se você já jogou os jogos, que eu leio todos os comentários, beleza? Então é isso, até semana que vem, valeu!